Se eu a amo, porque você é preciosa, é bela, isso não é amor. Mas se você é preciosa e bela porque eu a amo, isto é amor. Para que o amor se desenvolva, é preciso que ambos compartilhem os mesmos interesses. Conta-se a história de um casal que, como às vezes acontece em algumas histórias, foram pegos de surpresa por uma tragédia. O marido, pai de 3 crianças, foi condenado injustamente por um crime e a sua esposa sabia da sua inocência e, por saber de sua inocência, sempre lutou para que fosse provada a sua inocência. Mas, finalmente, depois de algum tempo, ele foi julgado e foi condenado à prisão perpétua. Mesmo ele tendo certeza da sua inocência, ele também tinha praticamente certeza que não conseguiria provar. E por isso pediu para a esposa que ela não mais o visitasse e que fosse embora. O tempo foi passando e ela não conseguia deixar de visitá-lo. E continuou visitando constantemente, até um dia que ele foi muito duro com ela e disse assim: procure um outro homem para a sua vida, porque eu não poderei mais ser seu esposo. E disse que nunca mais iria recebê-la na prisão. Embora ela
tentou mais vezes, mas sem sucesso, ele não saía. Ela desistiu, então, e não foi mais visitá-lo. 15 anos se passaram. E depois de 15 anos, a justiça reparou seu erro e descobriu o verdadeiro culpado por aquele crime que aquele homem tinha sido condenado injustamente. E ele então foi liberto. Só que 15 anos preso e 15 anos sem ter contato com a sua família, com a sua esposa, como é que poderia saber se ela não tinha realmente feito o que ele havia pedido, encontrado uma outra pessoa? Afinal, ele mesmo havia pedido. Com o coração tremente, ele escreveu uma carta dizendo para a esposa que estava livre e que estava voltando para casa. Mas, como ele mesmo havia pedido para que ela construísse uma nova vida, ele não tinha certeza se ela tinha feito isso. Então, ele estava pegando o trem de volta para casa. E antes de chegar na estação da cidade deles, havia uma última curva, e depois daquela curva existia um carvalho, uma árvore imensa. E ele pediu então para que, se por um acaso ela não tivesse ninguém ainda, e ainda estivesse esperando por ele, que ela pudesse amarrar uma fita vermelha naquele lugar, simbolizando que ela tinha lugar no coração dela para ele ainda. Você imagine o sentimento dele quando pegou o trem, na expectativa de saber a resposta. E quanto mais o tempo passava e os quilômetros passavam e próximo chegava daquela cidade, mais ele não conseguia se conter, mais o seu coração aceleradamente batia, até que finalmente a última curva estava bem visível. Ele conhecia bem aquele lugar. E depois da curva ele veria aquela árvore. E quando finalmente chegou a curva, o trem fez a curva e ele pôde avistar o carvalho. Ele pôde ver que tudo estava no devido lugar, mas a fita vermelha que ele havia pedido, uma fita vermelha, não estava lá. Mas haviam dezenas de fitas, centenas delas, milhares delas. E em cada uma dessas fitas, aquela esposa dizia para o marido: era impossível eu me esquecer de você. No meu coração nunca houve lugar para outra pessoa que não fosse você. Vocês certamente serão provados, mas que vocês possam se lembrar que o voto que vocês vão fazer aqui é para sempre. É para sempre. É para sempre. Take my hand and
sick of this cold two-bedroom apartment I'm in. Let's take our time.